Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda por aqui de novo e a gente vai conversar hoje sobre diferencial de alíquota. Quando é devido diferencial de alíquota e o que é diferencial de alíquota, Matheus? Isso é muito importante, então poxa, fica comigo nesse vídeo que a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto, beleza? Então bora lá! Antes de mais nada, nós precisamos saber o que é diferencial de alíquota. Se você tem um comércio, se você tem uma empresa que provavelmente compra fora de estado e que seja tributada pelo regime do Simples Nacional. Então são algumas perguntas. Matheus, eu sou um comércio, eu vendo mercadorias, eu compro fora do estado, eu sou do regime Simples Nacional? Sim, sou do regime Simples Nacional. Então provavelmente você tem aí a incidência do diferencial de alíquota. E antes de eu dar algumas dicas para você, eu quero falar para você por que existe o diferencial de alíquota e por que ele surgiu. Então eu quero trazer aqui de uma maneira muito simples, justamente para que você entenda. O estado de São Paulo tem uma alíquota de 18%, o estado de Santa Catarina tem 12%. Obviamente que você vai querer pagar o quê? Vai querer pagar os 12% e não os 18%. Então para que não haja essa competição entre o estado de São Paulo, o estado de Minas, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, eles fizeram essa questão do diferencial de alíquota. Matheus, quando eu sou obrigado a pagar o diferencial de alíquota quando você compra fora do estado, quando você compra tanto para revender, tanto para consumo, quanto para ativo imobilizado. Você é obrigado a recolher o diferencial de alíquota. E como que funciona essa questão? Então, exemplo, você é um comércio que vende camiseta e você comprou um tecido de Santa Catarina. 12% o valor de imposto que é pago lá. Quando você compra, nós precisamos fazer uma guia, um recolhimento de diferencial de alíquota da diferença entre os 18 aqui de São Paulo e os 12 lá de Santa Catarina. Obviamente que você vai pagar ali 6% de imposto sobre aquela compra. Qual que é a primeira dica? Identifique qual é a porcentagem de compra que você tem fora do estado. É muito importante você fazer essa identificação. Matheus, eu tenho ali 40%, 50% da minha compra fora do estado. Porque muitas vezes a gente pega clientes aqui, quando a gente inicia o contrato, a gente faz essa verificação justamente para ter uma adequação tributária e a gente acaba identificando que esse recolhimento não era feito anteriormente. E a probabilidade de você sofrer uma fiscalização do seu estado, a gente está aqui no estado de São Paulo, é muito grande, então toma cuidado. Identifique qual é a porcentagem que você tem aí de compra fora do estado, justamente para você entender qual que vai ser o reflexo disso. Matheus, e aí eu preciso saber o quê? Preciso saber só a quantidade que eu compro fora? Não, você precisa saber qual é o estado, justamente porque cada estado possui uma alíquota de ICMS e essa alíquota de ICMS é que vai dar, por exemplo, a diferença. Você pode comprar, por exemplo, um produto importado que vai ter ali a tributação de 4%. Se você trouxer para São Paulo, você vai pagar toda essa diferença de 14%. Olha que custo alto. Talvez compense você comprar da importadora que tem aqui no estado de São Paulo, que aí você não vai pagar nada. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Essa visão estratégica, você como empresário, como empreendedor, para saber aonde de fato comprar. Porque às vezes você acha que está economizando comprando de lá e às vezes não está. Até mesmo para você ter barganha para depois negociar. A segunda dica é verifique os fornecedores dentro do estado. Às vezes eles são um pouco mais altos do que lá, mas quando você coloca na ponta do lápis onde você tem um valor menor no estado de Santa Catarina, mas uma adicional de diferencial de alíquota, às vezes compensa comprar do próprio estado, vai acabar compensando. Então verifique esses fornecedores. E a outra dica que eu vou dar é, dependendo da sua quantidade de compra, daquilo que você movimenta, tanto no e-commerce, cabe um estudo de regime tributário ou até mesmo abertura de filiais. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes compensa você ter uma filial naquele estado onde você tem um consumo excessivo, onde você compra por aquela filial e depois faz a transferência desse produto para a sua sede no estado onde você reside. Talvez compense evidenciar isso e até mesmo compense evidenciar um outro regime tributário, como, por exemplo, o lucro presumido ou o lucro real. Cabe sim um estudo. O que eu daria de dica aqui, pessoal? Muitas vezes o contador ele não vai fazer esse cálculo automaticamente. Porque é o seguinte, muitas vezes ele não consegue dar atenção para essa questão do planejamento tributário, porque exige sim não só um conhecimento técnico, mas exige ali um tempo para fazer esse cálculo. Quando, por exemplo, eu vou fazer um cálculo de planejamento tributário, eu preciso conhecer a fundo a operação da empresa, justamente para entender se existe algum benefício fiscal em alguma operação que ele acabou não evidenciando para mim. Então, é muito importante, dentro da estratégia de um regime tributário adequado, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, fazer análise. Então, qual dica eu daria aqui? Quando você falar com o seu contador sobre qual é o melhor regime, sugere até mesmo um pagamento. Pô, Matheus, eu já pago ele mensalmente, tá, mas não é o trabalho dele fazer esse planejamento tributário ali mais específico, mais detalhado.
Muitas vezes ele vai acabar fazendo de qualquer jeito e de qualquer jeito não vai fazer sentido para você. Eu já fiz um planejamento tributário em outro momento, onde uma única informação mudou toda a estratégia. Então não compensou eu migrar para aquele regime justamente por aquela informação. Então se eu desconsidero essa informação, eu migro para um regime que na verdade ia pagar muito mais imposto. Olha o cuidado que você deve ter. Então é importantíssimo você ter essa questão da evidência do outro regime. E por que eu falei do outro regime? Porque o outro regime talvez não tenha essa cobrança. Talvez não, né? Se for um lucro real, lucro presumido, não tem essa cobrança na compra, mas vai ter na venda. Então aí sim a possibilidade de você evidenciar junto um planejamento tributário. Olha sempre os números. Contra números bem detalhados, não há argumento. Espero que você tenha gostado. Dúvidas? Deixa aqui que a gente vai ter o prazer de te responder. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.